Queridos, Deus é bom, e o que me alegra é que a palavra dele se renova, e é muito viva, e é extremamente eficaz. Essa passagem bíblica é uma grande verdade. De fato, as Escrituras são poderosas para promover uma revolução na nossa vida, e eu convido você a abrir o teu coração, abrir a tua mente, para que possamos viver essas revoluções que a palavra de Deus nos proporciona. Amém? Eu olhei ali aquela frase, quebrando limites. Fala comigo, quebrando limites. Fala mais forte, quebrando limites. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Mateus, capítulo 8, dos versículos 1 a 3. Eu não sei se é possível me dar um pouquinho mais de retorno. Eu agradeceria, por favor. Mateus, capítulo 8. A partir do versículo 1. Amém? 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 Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiserdes, pode purificar-me. E Jesus estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Glória a Deus. Queridos, eu costumo dizer que orar nunca é demais. Então, por favor, se conecte a Deus em oração junto comigo. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa experiência que enriquece as nossas vidas e nos faz compreender o quanto tu és poderoso, o quanto tu és maravilhoso. Eu te peço, Senhor, que tu possas nessa noite, pelo poder da tua palavra, gerar uma nova mentalidade, gerar, Senhor, um novo comportamento em nossas vidas, para que possamos alcançar tudo aquilo que o Senhor já liberou para nós, já existe nas regiões celestiais. Nos ensina, Senhor, nessa noite, a compreender a importância de rompermos os nossos limites, de rompermos, Senhor, as barreiras que foram colocadas diante de nós, para que possamos viver o teu milagre. Que todas as barreiras, todos os limites, sejam mentais, sejam físicos, sejam espirituais, sejam quebrados nessa noite, para que possamos viver o teu melhor, para que possamos viver, Senhor, o teu milagre, no nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, Deus, Ele decidiu se revelar ao mundo através da tua vida. Isso significa que Ele decidiu trabalhar junto com você. Deus, fala assim comigo, Deus e o homem trabalham juntos. Eu acho esse princípio magnífico. Não é que Deus precise do homem, mas porque Ele estabeleceu que fosse assim. Ele desejou que fosse assim. Deus, Ele se revela ao mundo por meio da sua criação. Deus decidiu se mostrar ao mundo, se mostrar à humanidade por meio das coisas criadas, inclusive o homem. Então, o homem, ele foi criado também para revelar a glória de Deus. É por isso que Deus e o homem trabalham juntos. Quando nós falamos em milagres, fala comigo, milagres. Quando nós falamos em milagres, nós estamos falando, irmãos, de uma intervenção divina no rumo natural das coisas. Milagre é quando o natural é contrariado. E Deus é muito bom em contrariar o rumo natural das coisas. Quando nós falamos em milagre, nós estamos falando em algo, numa ação divina, que contraria toda a perspectiva normal, natural, toda a perspectiva humana. Ou seja, quando nós estamos falando em milagres,
nós estamos falando numa manifestação extraordinária de Deus, que se move, que se revela, que se manifesta acima das coisas comuns que nós conhecemos. Isso é milagre. E o que me conforta, o que me alegra, o que me traz muita esperança, é que o meu Deus e o teu Deus não vivem apenas de glórias do passado. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E como Ele é um Deus que vive se revelando de glória em glória, significa que Ele é um Deus que tem prazer em nos surpreender dia após dia. Deus, Ele quer nos surpreender momento após momento. Deus, Ele quer se fazer presente na minha e na tua vida, se revelando de forma sobrenatural. A sobrenaturalidade, a manifestação de Deus, o glorifica entre os homens. Quando você estuda o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber quantos sinais e maravilhas, prodígios, seguiam a vida dos discípulos, seguiam a vida dos apóstolos. Por que tantos sinais, tantas maravilhas, tantos prodígios seguiam as vidas dos apóstolos? Porque Deus é glorificado quando Ele se revela através daqueles que crêem na sua palavra. E aí, meu irmão, se você entende, se você compreende esse princípio, você vai perceber que não há nada na tua vida que não possa ser transformado ou influenciado por uma ação divina. Não existe uma área da tua vida, não existe 1 centímetro da criação que Deus não possa dizer que não pertence a Ele. Ou seja, tudo é dele. Ele tem o controle de todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas na palma de sua mão. Eu costumo muito dar um exemplo sobre a criação. Por exemplo, tenta raciocinar comigo. Eu acho que da outra vez que eu estive aqui, eu compartilhei algo semelhante, mas eu quero refletir novamente com vocês. Nós estamos vivendo num mundo extremamente complexo, muito grande. Nós estamos vivendo em um mundo que tem mais ou menos 8 bilhões de habitantes, quase 8 bilhões de habitantes, uma diversidade incrível de culturas, de pensamentos, são mais de 8.500 línguas faladas no mundo. A taxonomia mostra que existe pelo menos 1.200.000 espécies de animais. Nós estamos falando de um mundo extremamente grande, sim ou não? De um mundo extremamente gigantesco. E esse mundo tem um sol que brilha todos os dias, como esse sol que nos acorda todas as manhãs. Na verdade, estou falando exatamente desse sol que nos acorda todas as manhãs. Para que você tenha uma ideia, esse sol que nos acorda todas as manhãs, ele é mais ou menos 1.500 vezes maior do que esse planeta Terra. Eu vou tentar te explicar o que isso significa. Ocorrem mais ou menos, ocorre por segundo explosões no Sol, que é o equivale a mais ou menos 40.000 bombas nucleares explodindo de uma só vez. Ou seja, em um segundo, o Sol gera mais energia do que a Terra já gerou em toda a sua existência. Só aí você tem uma perspectiva de como é grande a coisa, sim ou não? Estou falando de algo muito grande. Sabe quando você compra uma coisa, e essa coisa não é de um objeto qualquer, e esse objeto não é de boa qualidade? Você fala que esse objeto é de 5ª categoria? É o nosso sal, irmãos. A turma da NASA chama o nosso sal de 5ª grandeza. Sabe por que de 5ª grandeza? Porque ele é muito pequeno. Porque só na nossa galáxia existem mais ou menos 200 bilhões de sóis maiores do que esse sol que nos acorda todas as manhãs. Escute, estou falando de mais ou menos, e existem outros 400 bilhões, mais 200 bilhões de sóis, que são muito maiores do que esse sol. Isso só na nossa galáxia. Vocês estão acompanhando meu raciocínio, irmãos? Continua refletindo comigo. Estou falando apenas de uma galáxia, a nossa. Mas o telescópio Hubble, aquele instrumento da NASA, acho que vocês sabem o que eu estou falando, ele é capaz de captar imagens de até 4 bilhões de anos-luz.
Um ano-luz é equivalente a 3 voltas ao mundo em um segundo. O Hubble consegue captar imagens apontadas para todas as direções. Ele consegue captar imagens de até 4 bilhões de anos-luz. Eles chamam isso de universo visível, ou seja, até onde o homem consegue enxergar. Dentro desse espaço, dentro desse limite visível, calcula-se que existe mais ou menos 400 bilhões de galáxias. Faz assim, uau! É muito grande. Imagina, eu vou tentar te explicar o que é que significa mais ou menos 400 bilhões de galáxias. Se você fosse numa praia aqui próximo, pegasse um punhado de areia, você não ia conseguir contar quantos grãos de areia tem na palma da sua mão. É impossível. Mas existem 3 vezes mais planetas dentro do universo visível do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos desse mundo. Agora, por que eu estou te falando isso? Porque a Bíblia diz que o Senhor sustenta tudo isso na palma de suas mãos. O profeta Isaías vai dizer que ele conhece uma por uma, todas muito bem contadas, e deu nome uma a uma. Agora, meu irmão, imagine um Deus, só aí você tem a perspectiva de quem é Deus. Imagina, um Deus que sustenta todo esse universo na palma de suas mãos. Você realmente acha que Ele não pode mudar a tua história? Você realmente acha que você está com um grande problema? Você realmente acha que a situação que você está vivendo agora é mesmo um problemaço? Eu vou te dizer, meu irmão, o meu Deus, esse Deus que criou todas essas coisas, sustenta a sua criação na palma de sua mão, Ele te ama tanto, que Ele vem até você nessa noite e diz que está disposto a mudar a tua história. Ele é maior do que a enfermidade, Ele é maior do que a doença, Ele é maior do que qualquer situação difícil que você esteja enfrentando. Esse texto que nós lemos nos traz algumas lições que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Primeira lição, o texto está falando de um coxo, o texto está falando de um leproso. Fala comigo, leproso. O leproso, irmãos, a lepra era uma doença contagiosa. Pensa comigo, nós estamos falando de uma doença contagiosa. E pelo fato de ser uma doença contagiosa, as pessoas não queriam ter relacionamento com quem tinha essa doença. Ou seja, a pessoa que tinha lepra, ela estava confinada a viver sozinho. Ela estava confinada a viver na solidão, sem apoio, sem relacionamentos, sem amizades. Uma pessoa leprosa não tinha relacionamentos. Ela era proibida andar em lugares onde havia movimentações de pessoas. Segunda coisa, um leproso, a doença era progressiva e incurável até então. Escute, irmãos, isso significa que as pessoas que tinham lepra, a maioria dessas pessoas esperava o pior acontecer. Elas não tinham muita esperança em seus corações. Elas não esperavam uma mudança. A maioria dessas pessoas esperavam o pior acontecer. Esperava a morte chegar, o sofrimento continuar, cada vez pior. E essa era a única expectativa que um leproso tinha, que algo pior estava para acontecer. E naquela época eles ainda tinham que passar por uma situação constrangedora. O governo havia determinado algo. Eles não podiam andar em lugares de movimentação de pessoas, porque se tratava de uma doença contagiosa. Ainda assim, quando eles saíssem nas ruas, eles tinham que andar tocando um sino, dizendo, eu sou um leproso, eu sou um leproso. Imagina as pessoas, sabendo que alguém estava passando com uma doença contagiosa, as pessoas se afastavam. Muitos homens, muitas pessoas, talvez se vivessem nesse estado, em algo assim, elas viviam num estado de autocomiseração. Existem muitas pessoas que estão com uma espécie de lepra, mas lepra mental,
que vive num isolamento, que olha para a sua situação difícil e não quer se movimentar e não quer sair do lugar. Queridos, uma das maiores tragédias da humanidade, uma das maiores tragédias do homem é um sentimento de autocomiseração. Autocomiseração é uma tragédia para o homem. A pessoa olhar para si mesmo como sendo incapaz, a pessoa olhar para si mesmo como sendo um desfavorecido, um fraco, essa é a maior tragédia da humanidade. O que me chama a atenção nesse texto é que nós estamos falando de um leproso que vivia nessas realidades que eu falei para vocês agora há pouco. Agora, ele não permaneceu ali num estado de inércia. Ele não permaneceu ali no estado de autocomiseração. Ele não ficava reclamando, ele não reclamou da vida. Sabe o que aconteceu? Ele sabia que havia uma pessoa capaz de gerar uma transformação. Ele sabia que havia alguém, ainda havia uma oportunidade. Havia alguém capaz de mudar o cenário da vida dele. E era Jesus. Oh, meu irmão, sabe o que significa, queridos? Se a única esperança do teu milagre for Jesus, meu irmão, não se preocupe, o milagre vai acontecer. Se a tua única oportunidade de mudança for Jesus, meu irmão, a mudança virá na tua vida. Sabe naquelas situações que nós buscamos resolver coisas do nosso jeito, do nosso estilo, da nossa maneira, e a gente tenta de todas as formas e a gente não consegue? Aí o que a gente diz? Ah, agora só Deus. Não é isso que a gente fala? Pelo menos a maioria de nós. Meu irmão, fala para o teu irmão, ainda bem. Ainda bem que agora é só Deus. É exatamente nesse ambiente, é exatamente nesse ponto que ele costuma trabalhar. É quando você não consegue fazer mais nada. É nesse ponto que ele consegue, que ele trabalha. É quando você não divide a glória do milagre com nenhuma outra coisa. É quando ele costuma se revelar. É nesse momento que ele manifesta a sua glória. É nesse momento que que ele revela a sua cura. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele não depende de cenários melhores ou piores. Ele é Senhor de todos os cenários. Ele está sobre a situação que piorou, ele está sobre a situação que melhorou. A palavra de Deus diz que para aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê, você não entendeu, irmãos? Aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que venceu a morte, está acima dela. Agora, às vezes Deus permite que coisas morram na tua vida, só para te mostrar que Ele tem poder de ressuscitar. Acredite, às vezes Deus permite que projetos morram na tua vida, para que você entenda que Ele tem um poder de reverter essa situação, e só Ele tem. A palavra de Deus nos ensina que quem crê verá a glória de Deus. E isso é fé. Fé não é baseado naquilo que você vê. Fé é baseado naquilo que você não vê. Paulo fala muito sobre isso. Paulo nos ensina a andar por fé e não por vista. Ele nos ensina a fixar os nossos olhos não naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não podemos ver. E aí que a fé funciona, irmãos. Ontem eu compartilhei uma palavra que me chama muita atenção em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A Bíblia fala, na versão em português, que a fé é o firme fundamento. Existem algumas versões que colocou como fé, como sendo a certeza das coisas que não se vê. Mas a palavra grega ali, para firme fundamento ou certeza, como está no português, é um termo grego, que se pronuncia mais ou menos assim, hipótasis, com H, hipótasis. O que significa isso? Hipótasis era um documento, era um termo de posse. Era quando uma pessoa comprava uma casa e ela recebia um documento que comprovava que aquela casa pertencia a ele. Isso é fé. Sabe quem pagou esse preço? Foi Jesus.
O preço já está pago, Ele já pagou o preço. Isso significa que a cura, a tua cura já existe. Agora a fé ela vai funcionar como um braço, vai entrar no sobrenatural, vai pegar aquilo que Jesus conquistou para nós e vai trazer à existência. Mas a fé exige essa certeza. A fé não te permite ficar num estado de inércia. A fé não te permite ficar num estado de autocomiseração. Ninguém me ajuda, ninguém me apoia, ninguém quer se relacionar comigo. Eu sou leproso, a situação vai piorar, a doença é incurável, a situação da minha empresa está crítica, a situação do meu casamento está indo de mal a pior. Meu Deus, e agora? Vamos ver no que vai dar. Queridos, pessoas assim não provam daquilo que Deus, das transformações que Deus tem. Pessoas assim não provam das transformações que Deus tem. Por isso, esse é o primeiro limite a ser quebrado. Se você quer um milagre do Senhor, quebra os limites da autocomiseração. Quebre os limites mentais. Quebre os limites físicos. Aquele Deus que criou todas essas coisas e tem um domínio de todas essas coisas, é o Deus que está olhando para você hoje, esperando que você se posicione e fale: olha, eu vou sair desse lugar, eu não vou me conformar com essa situação. Queridos, o primeiro limite que você tem que romper é o seu limite mental, são os seus limites pessoais. Sabe quando ninguém mais acredita que vai dar certo? Você precisa romper a opinião das outras pessoas. Eu costumo dizer, irmãos, se você, olha só, se ninguém ao teu lado, se as pessoas ao teu redor não acreditam nos teus sonhos, meu irmão, glória a Deus, é sinal que você está acima da média. Você está num outro nível. Você está acima da maioria. E essa é a mentalidade que você precisa ter. Então, meu irmão, se você quer viver o milagre do Senhor, a sua primeira ação é vencer o estado de inércia. Aquele leproso, irmãos, ele era um leproso. Ele vivia todas essas realidades que eu te falei. Ele vivia sozinho por conta da lepra. Ele não tinha relacionamento. A doença era progressiva. Mas ele não ficou ali. Ele decidiu correr atrás daquele que pode mudar a sua história. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Decida ir atrás daquele que tem o poder de mudar a história da tua vida. Aquele leproso saiu daquele estado de inércia e decidiu ir ao encontro de Jesus. Mas ele se deparou com um segundo obstáculo. O governo tinha imposto uma situação. Ele era proibido de andar em lugares onde havia movimentação de pessoas. E curiosamente, Jesus estava no meio do quê? No meio de uma multidão. Olha só, irmão, pensa comigo. Jesus estava no meio da multidão e aquele homem não podia colocar um limite, colocar uma fita no chão e falar: olha, daqui você não passa. Muitas vezes os homens vão tentar colocar limites na nossa vida. Muitas vezes, esse é o segundo limite na vida que você tem que romper, que você tem que quebrar. São os limites que as pessoas colocam na tua frente. São as limitações que as pessoas querem impor. São os muros que as pessoas constroem para te colocar um limite, para não te fazer avançar. São as opiniões das pessoas, são as críticas das pessoas, são aquilo que os outros acham. Hoje de manhã eu falei que um dos grupos de pessoas mais responsáveis por destruir projetos e sonhos de outras pessoas são aquelas que falam o que pensam. Sabe aquele grupo de pessoas que fala assim: eu falo o que eu penso. Alguém conhece alguém assim? Eu não estou falando, pensa comigo, eu não estou falando que essas pessoas que falam o que pensa, não estou falando que elas são ruins, não. O que eu estou falando é que a Bíblia nos ensina que o coração do homem é enganoso.
E a Bíblia diz que o Senhor não vê como o homem vê. Muitas vezes você olha um cenário, você olha uma situação, mas meu irmão, fé é olhar além do cenário. A vida cristã é uma vida que trabalha exatamente com aquilo que você não vê. A vida cristã trabalha com a perspectiva de um Deus do impossível, não de um homem limitado. Essa é a diferença. E ao invés, irmãos, eu quero até te aconselhar. Se você é daquelas pessoas que gosta de falar o que pensa, eu te desafio a ser um profeta. De olhar para essa pessoa, ainda que a situação possa ser difícil, mas olha para ela e começa a liberar. Olha, eu profetizo que você vai alcançar. Deus vai te dar estratégias. Deus vai enviar pessoas. E aquilo que Ele te deu, você vai conseguir alcançar. Amém, irmãos? A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, e os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos. Então Ele tem os seus meios de movimentar situações. Jairo, escute, Jairo foi ao encontro de Jesus, porque a filha dele estava prestes a morrer. Escute, o texto diz que quando Jairo foi ao encontro de Jesus, principal da sinagoga, a filha dele estava prestes a... Ela estava enferma, ela estava doente. A Bíblia diz que ele foi até Jesus, suplicou insistentemente, e Jesus foi com ele. No meio do caminho, vieram alguns amigos de Jairo. Faz assim, amigos. Um grupo de amigos muito legais. Chegaram próximos de Jairo e falaram: por que incomodas o mestre? Tua filha já morreu. Foram muito sinceros. Falaram o que pensavam. Sabe o que Jesus disse? Jairo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, Jairo, crê somente. E aí, meu irmão, escute. Às vezes as primeiras pessoas que vão tentar colocar limites em você são aquelas próximas de você. Aquelas que deveriam te motivar, aquelas que deveriam te animar, aquelas que deveriam vir com uma palavra de ânimo, às vezes são essas pessoas a tentar te fazer perder o foco. Mas Jesus te diz essa noite: olha, não temas, crê somente. Sabe o que eu acho interessante? Quando Jairo foi recorrer a Jesus, a filha dele estava doente. Mas quando Jesus decidiu ir com ele até a casa de Jairo, a menina morreu. A situação piorou. Lembra que eu falei que Jesus ele não depende de situação, se ela melhorou, piorou? Ele está acima disso. Ele está acima da situação. Ele é Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. Muitas vezes você vem aqui na igreja em busca de um milagre, em busca de uma realização, de um projeto, e você ora, você jejuma, e às vezes a situação parece que piora. Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive muitas vezes. Meu irmão, não se preocupa não, Deus não depende disso. Acho que você não entendeu. Deus não depende disso, irmãos. Ele está acima da melhora ou da piora de uma situação. A situação pode piorar, o que não pode enfraquecer é a tua fé. Isso é que não pode enfraquecer. Mas muitas vezes as pessoas vão colocar uma barreira, muitas vezes as pessoas vão colocar um limite. Olha, daqui você não passa. Deus orientou Moisés a enviar 12 espias para a terra que ele havia prometido ao seu povo. Moisés levantou 12 líderes e foi lá e olharam a terra, e a terra de fato era uma terra abençoada, era uma terra que manava leite e mel, enfim, era algo extraordinário. Mas, meu irmão, 10, a maioria esmagadora, 10, voltaram para Moisés e falaram: olha Moisés, a terra é muito boa, mana leite e mel, mas, Moisés, vou falar o que a gente pensa. A terra lá é de gigantes. Nós somos como gafanhotos diante deles. A Bíblia diz que um homem, Caleb, se levantou. A Bíblia diz que ele fez calar o povo e disse: nós iremos e certamente prevaleceremos. As promessas de Deus e realidades são a mesma coisa para aqueles que creem.
Ô meu irmão, eu fiquei raciocinando sobre esse acontecimento. Enquanto a maioria se deparou com uma terra abençoada, porém de gigantes, eu imagino que Caleb ficou pensando assim: por que Deus daria uma terra de gigantes para pessoas normais como nós? Eu imagino que ele pensou: só existe uma resposta para isso, é porque Deus também nos vê como gigantes. Aí eu costumo dizer, irmãos, que o maior problema é a forma que nós enxergamos os problemas. Esse é o problema. A problemática toda é essa. O problema não é o problema. Fala assim comigo: o problema não é o problema. O problema é a forma que nós enxergamos os problemas, a forma que nós lidamos com os problemas. O problema é a nossa falta de reação. O problema é que a gente coloca a situação difícil num lugar que ela não deveria estar. E foi como eu falei ontem à noite, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. O maior problema da tua vida já está resolvido na cruz do Calvário. Porque o maior problema da humanidade era o pecado, e isso já resolveu. Se você entender, se você recebeu aquilo que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário, irmãos, o resto você vai tirar de letra. Ele vai estar passando isso com você. Ele vai te dar direcionamento. Então, meu irmão, o maior problema da humanidade já está resolvido. O resto, Deus te ajuda. Você crê nisso? Glória a Deus. Então, queridos, aquele leproso, ele teve que romper aquele limite, aquele segundo limite que os homens colocaram. Jesus estava no meio da multidão. Olha só, meu irmão, às vezes o teu milagre está no lugar mais improvável. Às vezes, Deus coloca a realização do teu milagre num lugar estratégico só para que você tenha coragem de quebrar barreiras. Às vezes o milagre está exatamente num lugar onde você não queria que ele estivesse. Escute, mas Deus coloca ele lá só para você quebrar essa barreira. Queridos, nenhum milagre nas Escrituras foi realizado sem antes trazer uma lição. Todo milagre traz lições. Deus, antes de realizar um milagre, Ele traz alguns ensinamentos. E o ensinamento principal aqui é o seguinte: existem milagres, existem transformações na tua vida que vão acontecer quando você quebrar coisas na sua vida, quando você romper situações na sua vida. Neste caso desse leproso, ele teve que romper os limites que foram colocados sobre ele. Ele entrou no meio, ele entrou onde Jesus estava, ele entrou no meio da multidão. Meu irmão, e olha só que legal, o texto diz, no versículo 2, que ele se aproximou, eis que o leproso, tendo se aproximado, fala comigo, aproximado, ele se aproximou de Jesus. Meu irmão, não vai adiantar você romper os seus próprios limites, você romper os limites que as pessoas colocaram sobre você, se você não se conectar com Cristo. O que faz a grande diferença é a conexão com o Criador. A diferença vai ser quando você se conecta com Jesus, se aproxima de Jesus. E isso você está fazendo porque você veio à casa dele hoje. Irmãos, você veio na casa dele hoje. Se você está aqui é porque você quer ter essa conexão. Se você está aqui é porque você crê naquilo que ele pode fazer. Então se conecta com Cristo. Essa é a grande razão. Agora, olha só, meu irmão, olha para mim, escute. O texto continua dizendo, ele se aproximou e olha, adorou. Ele se aproximou, aproximando-se, adorou. Ele não pediu, ele adorou. Agora me chama a atenção a forma que ele adorou. Escute, o texto diz, adorou dizendo, Senhor, se, fala comigo, se, olha só, se quiserdes, pode purificar-me. Sabe o que ele estava dizendo aí, irmãos? Ele estava dizendo o seguinte, Senhor, se quiseres, você pode me curar, mas se não quiser, tu és Deus do mesmo jeito. Meu irmão,
Ele está fazendo ali uma adoração incondicional. Ele está dizendo: Senhor, eu fiz tudo isso, eu rompi minhas barreiras emocionais, mentais, eu rompi as barreiras que as pessoas colocaram sobre mim, eu entrei no meio da multidão, eu me aproximei do Senhor, mas eu sei que tu pode curar, mas se o Senhor não quiser, o Senhor é Deus do mesmo jeito. E é esse tipo de adoração que Deus quer receber de mim e de você, meu amado. Ele quer receber uma adoração incondicional. Ele não quer que nós nos aproximemos dele somente por aquilo que ele pode fazer, mas ele quer que nos aproximemos dele pelo fato dele ser aquilo que ele é. Vocês estão me entendendo, irmãos? Eu estou muito empolgado aqui nessa noite. Vocês estão percebendo, né, irmãos? Eu estou muito empolgado porque a palavra de Deus é extraordinária. Ela vai desencadeando situações, e na medida que você vai recebendo a palavra de Deus, coisas vão acontecendo. Na medida que você vai recebendo a palavra de Deus, situações da tua vida vão desencadeando, respostas vão vindo. Irmão, se eu fosse você, sobre essa palavra, você lançava a tua rede. Sobre essa palavra, você lança a tua rede da cura, lança a tua rede dos projetos que você tem para a tua empresa, lança a tua rede sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre esta palavra, lança a tua rede, porque aquele que prometeu, ele também realiza. Lembra, irmãos, o Deus que promete é o Deus que realiza. Promessa de Deus e realização é a mesma coisa. Ou ele se aproximou e o adorou incondicionalmente. Fecha os teus olhos um instante, fecha os teus olhos, só um pouquinho. Isso, permaneça com os olhos fechados. Eu quero que você imagine, tente se imaginar, você diante dos teus problemas. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma situação difícil, talvez seja algo que tem te ferido. Imagine, está vendo essa situação aí? Sabe o que o texto está dizendo? Aquele leproso adorou a Deus. Canta-se comigo, não sei se você conhece a canção, mas com os olhos fechados. Canta aquela canção assim, ó. Aleluia, aleluia. Isso, canta. Isso. Aleluia. Isso, canta. Se imagine nessa situação. Isso, canta. Começa a ver o mover de Deus nessa situação. Isso. Enquanto você adora, situações estão acontecendo. Foi isso que aconteceu ali. Mesmo leproso, mesmo com toda dificuldade, ele orou incondicionalmente. Adorou incondicionalmente. E aí, irmãos, coisas estão acontecendo. Aleluia, aleluia. Sobre esse problema, canta. Sobre essa enfermidade, canta. Aleluia.
Aleluia. Segura aí, ainda não acabou. O texto diz que Jesus, após aquele leproso ter adorado a Deus incondicionalmente, escute, irmãos, a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e o tocou. Jesus o tocou. Escute, irmãos, não sei se você está entendendo o que significa esse tocar. Aquele homem, ele tinha lepra. Aquela enfermidade era contagiosa. Jesus estendeu a mão e tocou naquele homem. Não sei se você está entendendo, irmãos, mas pelo fato de Jesus ter tocado naquele homem, significa que Jesus estava assumindo com ele. Jesus estava olhando para ele dizendo: olha, a partir de agora, você não está mais sozinho na tua luta. A partir de agora, os teus problemas são meus problemas. A partir de agora, a tua enfermidade, eu vou assumir ela com você. Os teus desafios, eu vou passar com você. Jesus está dizendo para vocês nessa noite: vocês não estão sozinhos nas tuas lutas. Vocês não estão sozinhos nas tuas batalhas. Você não está só na tua enfermidade, nos teus projetos. Ele está contigo. Ele toca em você hoje. Oh, aleluia. Depois disso, a resposta de Jesus foi: quero. Jesus deu uma resposta positiva. Jesus disse: eu quero a tua cura, eu quero a tua transformação. Vamos pensar, tudo começou quando um limite mental foi rompido. Quando ele rompeu os seus limites mentais, os seus limites físicos, ele decidiu avançar na direção de Jesus, o autor do milagre. Quando ele rompeu aquele limite, veio um outro limite. As pessoas colocaram uma limitação sobre ele. Dali ele não podia passar, mas ele rompeu. Quem quer o milagre vai atrás. Ele rompeu aquela barreira. A Bíblia diz que ele se aproximou de Jesus. Ele adorou incondicionalmente. Jesus tocou em sua vida. E aí, meu irmão, Jesus disse sim. Jesus disse: eu quero. Ele disse sim. Ele te diz sim. Esta é a palavra que ele ministra sobre a tua vida hoje. Ele te diz sim. Sobre a tua saúde, ele diz sim. Sobre as tuas finanças, ele diz sim. Sobre os teus projetos, sobre o teu casamento, pode ficar de pé, irmãos. Sobre os teus projetos, ele diz sim. Ele diz sim. Ele diz sim. Ele diz sim. Glorifica o Senhor.